Herdei do meu avô um galpão velho e caindo aos pedaços, enquanto minha irmã ficou com um apartamento chique em São Paulo. Quando meu marido soube disso, me chamou de inútil e me botou para fora de casa. Decidi passar a noite no galpão, mas, ao abrir a porta, fiquei paralisada com o que vi ali dentro. Naquele instante, eu mal conseguia acreditar no que ouvia. As palavras do Carlos me cortavam como lâminas quentes, cravando-se na mente. 15 anos de casada, e só agora eu via quem ele era de verdade. Uma inútil. Foi assim que ele me rotulou, logo que contei sobre a herança do vovô. Os olhos dele se arregalaram como os de um bicho faminto farejando a presa, mas logo se estreitaram de raiva e decepção ao entender que eu só tinha ficado com um barracão decrépito na zona industrial da cidade. Sua irmã pegou um AP na Paulista. E você? Um ferro velho? Eu sempre soube que você era uma fracassada, Mariana. Mas para esse ponto, ele me mediu de cima a baixo com nojo, como se eu fosse uma barata rastejando. Eu estava no meio da cozinha da gente, apertando o papel da escritura nas mãos. Aquela folha, que de manhã parecia um tesouro, agora era só um trapo sem valor. Carlos, mas o vovô nem precisava nos deixar nada, tentei argumentar, mas a voz saía trêmula, como uma folha no vento. Cala a boca. 15 anos aguentando você. 15 anos esperando que você trouxesse algo para essa família. E o que eu ganho? Um galpão? Chega. Isso é o fim da linha. Sai da minha casa. Da sua casa? A gente comprou isso junto. Pagou o financiamento lado a lado. Ele soltou uma gargalhada na minha cara. Um som gelado e podre, como unhas arranhando um quadro negro. Sério? Seu salário de bibliotecária? Aquelas migalhas? Dá para pagar no máximo a luz. Todo o dinheiro para o imóvel veio do meu suor. É meu. Agora, pega tuas coisas e vaza. Parecia um pesadelo daqueles que a gente quer acordar apertando os olhos, mas o soco na mesa me trouxe de volta. Os copos pularam, um caiu e se espatifou. Os cacos voaram, um deles riscou minha canela. Mal senti a dor. Dentro de mim, algo se quebrou. Virou gelo. Você tem meia hora. Depois, eu jogo tudo na rua. Ele virou as costas e saiu da cozinha, batendo a porta com tanta força que uma foto caiu da parede. Nossa foto de casamento, com sorrisos bobos para o fotógrafo. O vidro rachou bem na boca dele, como se fosse um presságio. Que ironia fina. Eu juntei as tralhas no velho baú, mãos se mexendo no automático enquanto a cabeça se recusava a engolir aquilo. 15 anos. Uma década e meia de vida jogada fora para esse cara, que agora me olhava da porta do quarto com desprezo, como se cronometrasse os segundos. Para onde você vai se enfiar? Perguntou de repente. Não por pena, mas com uma curiosidade sádica, tipo quem cutuca uma ferida aberta. Não respondi. Nem eu sabia. Pros pais, eles se foram há 5 anos. Para Beatriz, minha irmã nunca foi de me paparicar, e depois dessa divisão desigual da herança, ela me trancaria do lado de fora. Para as amigas? Nos anos com o Carlos, eu perdi todas as que importavam. Ele me isolou de qualquer rede social, devagarzinho. Pelo menos uma vez na vida você podia tomar uma decisão decente. Continuou ele, vendo meu silêncio. Liga para tua irmã. Deixa ela te enfiar no AP novo dela em São Paulo. Ah, esquece. Ela é esperta, não como você. Não ia te deixar pisar na porta. As palavras dele salpicavam sal na ferida escancarada. Mas eu não tinha gás nem vontade de revidar. Fechei o baú, olhei para o relógio. 20 minutos dos 30 que ele me deu. Eu vou embora, murmurei baixinho. Boa sorte, Carlos.
Ele cruzou os braços bloqueando a saída do quarto. Deixa as chaves na mesa. Tirei o chaveiro do bolso, soltei-a do nosso lar. A casa onde morei 10 anos. Onde plantei flores no quintalzinho, cozinhei refeições quentes, lavei pilhas de roupa, varri o chão, montei um ninho para nós. Que, no fim das contas, nunca foi meu de verdade. Deixei a chave na mesinha da sala. Ergui os olhos para os dele. Queria gravar aquela cara na memória, entender como o homem com quem dividi a cama, por quem rezei nas doenças dele, em quem confiei por tanto tempo, podia apagar uma vida inteira num estalar de dedos. Mas só via um vazio gélido. Ele olhava através de mim, como se eu já tivesse virado fumaça. Saí para a rua. Final de outubro, garoa fina caindo. Abotoei o casaco, mas ele não barrava o frio que entrava pelos ossos. Ou talvez não fosse o tempo, e sim algo brotando de dentro. O baú pesava 1 tonelada, mesmo com só o essencial dentro. Não tinha ideia para onde rumar. O cartão do banco estava no bolso, mas só umas notas suadas da última folha de pagamento. Migalhas de bibliotecária, como ele cuspiu. Hotel? Para 1 ou 2 noites, no máximo. Depois, eu remoía opções na cabeça, largada num banco de praça perto de casa. A chuva engrossava, mas eu nem ligava. Dentro, um buraco se abria, enchendo devagar com o peso do que rolou. De repente, uma ideia piscou. O galpão. Aquele ferro velho que a herança me jogou no colo. O lugar que enterrou meu casamento. Talvez ali eu achasse um teto para essa noite, enquanto bolava um plano. Peguei o celular, abri o mapa, tracei o caminho. Ficava na zona industrial, na beira da cidade, com 2 baldeações de ônibus. Sem escolha, né? A viagem comeu quase 2 horas. Os coletivos passavam raro, tive que esperar debaixo d'água nas paradas. Quando cheguei, já escurecia. A área parecia um cenário de filme de terror abandonado. Postes fracos iluminando o asfalto rachado, fileiras de galpões enferrujados. Confirmei no papel. Galpão número 123. Andei pela fileira toda, espiando os algarismos apagados nas portas enferrujadas. Uns pareciam habitados, com cadeados novos e tinta fresca. Outros, largados há décadas. Achei o meu. Parecia intocado por anos. Portão todo oxidado, fechadura parecendo soldada no lugar. Peguei a chave que o tabelião me passou com os papéis. Antiga, pesada, com entalhes caprichados. Nada a ver com as modernas. Enfiei na fenda com esforço, girei. Nada. Tentei de novo, forçando mais. O trinco rangeu por dentro, mas travou. O desespero veio como uma onda. E agora? Dormir na rua, na zona morta, debaixo de chuva, com um baú e sem rumo? O que eu fiz para merecer isso? Murmurei, encostando a testa no metal gelado. Por quê? E como se respondesse, o trinco estalou sozinho. A chave girou sem eu mexer. Recuei um passo, olhos arregalados. Puxei a alça devagar. O portão gemeu alto, ecoando no vazio. E aí eu vi. Aquilo que me deixou de queixo caído, esquecendo o frio, a chuva, a traição do marido, o mundo todo. O feixe do celular iluminou algo metálico, grande, coberto por lona velha. Avancei um passo, ainda zonza. A mão foi sozinha para a lona, úmida e poeirenta. Puxei o canto e ela escorregou, revelando o que estava escondido. Mas antes disso, preciso voltar para o meu avô. O homem que, sem saber, virou meu destino de cabeça para baixo. Manuel era mais que nono para os parentes, uma lenda viva na família. Alto,
esguio mesmo aos 85, com cabelo branco farto e olhos azuis que furavam a alma. Raramente sorria, nunca gritava, mas quando abria a boca, todo mundo prendia o fôlego. Trabalhou como engenheiro numa fábrica grande, depois lecionou no técnico. Todo mundo o respeitava, pendia nos conselhos dele. Eu sentia por ele um misto esquisito de carinho, admiração e pavor. Carinho, porque ele era o único que via em mim algo além da menina quietinha e apagada. Admiração, porque parecia saído de outra era, firme como rocha, cheio de princípios. E pavor, porque o aval dele valia ouro, e decepcioná-lo era o fim do mundo. Minha irmã, Beatriz, lidava diferente com ele. Não tinha medo, discutia, até peitava. E, pasme, ele curtia. Temperamento forte, elogiava quando ela batia o pé contra qualquer autoridade. A gente era oposto total, eu e ela. Beatriz era fogo puro, vibrante, cheia de pique, ambiciosa. Estudou em colégio top, faculdade de elite. Sabia o que queria e caçava com unhas e dentes. Eu, a caladinha, que preferia livros a gente, sonhava mais que agia. Mariana, você precisava de um tico da garra da Bia. Mamãe zoava. Quando eu cedia para ela o brinquedo, o lugar na janela do carro, o último bombom. Eu não via graça na briga. Queria todo mundo em paz. Se para isso eu abria mão de uma coisinha, qual o drama? Esse jeitinho moldou minha trajetória inteira. Escolhi ser bibliotecária não por paixão louca, mas porque não passei no vestibular para o curso dos sonhos, e o de biblioteconomia me aceitou de braços abertos. Casei com o Carlos não por amor cego, mas porque ele insistiu no namoro, e eu odiava magoar. Você sempre pega o caminho mais mole. Bia me jogou na cara uma vez, quando reclamei que o Carlos vetava uma viagem com as amigas pro fim de semana na serra. Por isso vive nessa vidinha morna. Doeu na hora, mas no fundo eu sabia que ela estava certa. Caminho mole. Foi ele que me levou para uma existência sem graça, mas sem esforço. O vovô parecia sacar isso melhor que ninguém. Nunca me criticava na lata, como Bia ou mamãe. Mas às vezes, pegando o olhar dele em mim, eu sentia que ele via algo que eu mesma ignorava. Você tem fibra, Mariana. Soltou ele um dia, só nós dois na chácara dele. Eu ajudava nas hortaliças enquanto o resto da família curtia o rio. Só que você ainda não descobriu. Fiquei vermelha e mudei de assunto, mas aquelas palavras grudaram. Fibra? Em mim, que flutuava na correnteza a vida toda? Força não é só grito e atitude explosiva, continuou ele, como se lesse minha alma. Às vezes é na paciência, na espera certa, em achar o lado bom no caos. Na época, achei que era mimo para me animar, para disfarçar minha moleza. Mas agora, ali debaixo da garoa no galpão, aquelas palavras voltaram, e pela primeira vez eu me perguntei se não tinha camadas mais fundas. O vovô se foi quietinho, dormindo, há 3 meses. Eu e Bia pegamos o voo para as Ezequias, as duas de preto, olhos inchados de choro. Pela primeira vez em anos, a gente se sentiu unida no luto. Mas durou pouco. Depois do enterro, veio o que sempre separa até sangue do sangue, a partilha dos bens. O vovô não tinha fortunas. Um AP em São Paulo que ele ganhou nos anos da ditadura por serviços para o regime. Uma chácara no interior, velha, mas sólida, com terreno de 600 metros. E o galpão. Esse que eu estava agora. Bia cravou o AP na hora. Preciso de teto na capital. Trabalho lá, futuro pela frente. Vocês aí com o Carlos já se viram. Mamãe, se viva, talvez botasse moral para uma divisão mais justa. Mas sem ela,
e fiel ao meu pavor de treta, eu topei. No fim, eu nem precisava de apê em Sampa. Tinha nossa casa com o Carlos. Pelo menos era o que eu pensava. A chácara a gente vendeu e rachou a grana meio a meio. O galpão sobrou no vácuo. Bia deu de ombros pro tabelião. Esse barraco? Pra quê? E eu, calada de novo. Se ela não queria, que ficasse comigo. Nem pensei no valor ou no lixo que era. Só mais um pedaço do vovô que me calhou. O tabelião arrumou tudo. Apê pra Bia, chácara no anúncio de venda, galpão meu. Nem perguntei onde ficava, o que tinha dentro. Peguei os papéis e a chave, enfiei na bolsa e esqueci por semanas. Lembrei só ontem, fuçando gavetas velhas. Achei a escritura. Girei a chave pesada com entalhes. Decidi contar pro Carlos. Herança é herança, mesmo que porcaria perto do apê da Bia. A reação dele foi um tapa na cara. Fúria do nada, escárnio, veneno escorrendo. Tudo explodiu num segundo, como se uma represa rompesse. E eu saquei que os 15 anos de casamento foram uma máscara. Máscara de marido atencioso tapando o monstro frio, calculista, cruel. Ou será que a máscara virou pele? No começo, ele me amava, nem que fosse um pouquinho? Ou sempre foi plano? A gente se conheceu na biblioteca onde eu trabalhava. Ele veio atrás de um livro raro de economia. 10 anos mais velho, bem-sucedido, cheio de pose. Homens assim nem me notavam, mas ele notou. Perguntou meu nome, convidou para sair depois do expediente. Recusei. Não por desinteresse, mas por descrença. Por que um cara desses ia querer uma bibliotecária sem graça? Voltou no outro dia. E no seguinte, e na semana toda. Flores, doces, elogios melosos. Desde o primeiro olhar, soube que você era especial, disse no nosso primeiro date. Tem algo autêntico em você, que falta nas outras. Engoli. Claro que engoli. Eu ansiava ser especial, autêntica, única. Queria ser vista, valorizada, amada. O namoro rolou rápido. 6 meses e ela pediu em casamento. 3 depois a gente casou. O vovô foi o único que não veio com um sorriso colado na nossa festa. Tem certeza, Mariana? Cochichou comigo a sós. Esse homem é mesmo o que você precisa? Eu amo ele, vovô. E era verdade. Amava a confiança dele, as ambições, a garra para conquistar. Tudo o que me faltava. Amor é essencial, murmurou ele pensativo. Mas não basta. Tem que ter respeito, confiança, valores em comum. Sem isso, o fogo apaga rápido. Não dei bola. Achava nosso amor blindado, à prova de tudo. Como eu estava errada. Os primeiros anos foram mais ou menos felizes. Carlos subia na carreira bancária, matava o trampo. Eu seguia na biblioteca, mesmo com salário de miséria, como ele zoava. Mas eu curtia o cheiro de papel velho, ajudar gente a achar respostas. Alugávamos um apezinho, juntávamos para o sonho da casa própria. Juntamos o sinal para uma casinha no subúrbio, modesta mas aconchegante, com jardinzinho para minhas plantas. Agora a gente tem um lar de verdade, disse ele, cruzando a porta. Um lar que construímos juntos. Eu flutuava de alegria. Parecia que o mundo se ajeitava. Trampo amado, marido protetor, cantinho nosso. Mas aos poucos as rachaduras apareceram. Carlos ficava mais no batente, menos interessado no meu dia. Quando eu tocava no papo de filhos, ele inventava 1000 desculpas. Financiamento apertado, instabilidade no emprego, reforma pendente. Depois vieram as farpas. No início, bobagens. De novo café errado?
Não dá para passar a camisa direito? Tá ganhando peso, hein? Logo viraram grossas. Por que ainda nessa biblioteca? Esposa normal já teria achado algo que rende. Sabe quanto eu ralo para sustentar nós dois? Pensa na tua utilidade nesse casamento? Eu me desculpava, me matava para melhorar. Mas nada bastava para o Carlos. Nossas conversas com Bia azedaram também. Ela explodiu na carreira multinacional, rodava o mundo, vida agitada. Todo o telefonema virava show dela, conquistas e minhas chances perdidas. Mariana, você se enterrou viva nessa província, dizia ela nas raras visitas. Biblioteca, marido sem sal, zero perspectiva. Isso não é viver, é vegetar. Eu me defendia. Eu gosto da minha rotina, Bia. Nem todo mundo precisa de carreira e viagens. Uns se contentam com a felicidade simples. Mas no peito, eu sabia. Minha vida era mesmo um marasmo. Trampo, casa, encontros esporádicos com amigas que o Carlos achava baixa categoria. E culpa constante, que ele plantava e regava. Quando o vovô morreu, algo em mim quebrou de vez. Ele era o último que apostava em mim, via além da fracassada. Com ele indo, sumiu o último pilar. E veio o golpe. Herança, fúria do Carlos, meu exílio. E ali eu estava, encharcada no galpão, baú na mão, sem pista do próximo passo. Mas chega de lenga-lenga triste. Vamos pro momento em que arranquei a lona e dei de cara com o que me fez esquecer o universo. Debaixo da lona, um carro. Não qualquer um. Um Fusca 1960, preto, cromados reluzindo, impecável, como se tivesse saído da linha de montagem ontem. Eu não manjava nada de clássicos, mas até eu via que era peça rara, valendo uma bolada. Não pode ser, sussurrei, rodando ao redor. O celular iluminava o verniz perfeito, rodas brilhantes, bancos de couro sem racha. Passei a mão no capô. Metal frio, mas com um calor estranho, como se o bicho tivesse alma, só esperando um toque para acordar. Na infância, o vovô contava da primeira máquina dele, um Fusca preto comprado com bônus gordo. Falava do amor por cada parafuso, do cuidado. Mas disse que vendeu quando meu pai nasceu, para algo mais prático e novo. Sinto falta dela às vezes, confessou uma vez. Aquela sensação de liberdade, como se o mundo inteiro se abrisse com uma chave na ignição. E agora eu encarava um igualzinho. Coincidência? Duvido. Tinha que ser o dele, o primeiro Fusca. Mas como parou aqui, nesse galpão? Por que ele escondeu da família? Não era o único baque. Varri o feixe profundo e dei com uma mesa de madeira velha. Em cima, uma caixa, pequena, de madeira, entalhes parecidos com os da chave. Aproximei, toquei a tampa. Algo me dizia que ali tinha peso, algo para mim. A tampa rangeu ao abrir. Dentro, um envelope amarelado, selado. Para Mariana. Abrir quando for a hora. Letra do vovô. Firme, angular, inconfundível. Peguei com mãos tremendo. Levei para o luz do celular. O papel parecia frágil, prestes a virar pó. Quando for a hora. Mas como ele sabia que eu ia parar aqui? Que o Carlos me chutaria para a rua? Que eu não teria para onde ir além desse buraco? Ou ele sacava algo mais, que guardou em vida? Abri com cuidado, sem rasgar. Dentro, folhas escritas na mesma letra e um treco metálico embrulhado em pano macio. Desembrulhei. Uma chave. Não a do galpão, mas miúda, elegante, com cabecinha em forma de coroa. Do carro ou de outra coisa? O coração martelava no peito. Levei as folhas para o luz e comecei a ler. Querida Mariana, vovô escrevia,
Se você está lendo isso, eu já parti. E você achou o caminho para o meu galpão velho. E provavelmente já viu meu Fusca, o carro que eu nunca vendi, apesar do que contei para todo mundo, inclusive para você. Parei para respirar. Então eu acertei. Era mesmo o carro das histórias. Você deve estar chocada, confusa. Por que não falei em vida? Por que te deixei o galpão e o Fusca? O que isso quer dizer? Vou do zero. Esse Fusca foi minha primeira máquina, comprada em 60 com o prêmio. Mas é mais que ferro e rodas. É testemunha de histórias. Minha, da família e até um pedaço da nossa terra. Virei a página, mergulhando nas linhas como num rio que me arrastava para longe da garoa, da noite, da dor do Cardos. Eu nunca te contei tudo sobre mim, Mariana. Por medo, para te proteger, a família toda. Mas agora, sem mim, quero que saiba. Não fui só engenheiro de fábrica. Isso era disfarce. Na real, eu atuei nos serviços de inteligência, um departamento secreto que pouca gente conhecia. A gente caçava techs, plantas, amostras de inovações gringas. Engoli em seco. Vovô? Espião? O homem que me contava historinhas na cama, me ensinava a pedalar, consolava nas notas ruins? Agente sigiloso? Não me julgue mal, Mariana. Sempre agi pelo bem do país, do povo. Nunca pisei em inocentes, nunca traí quem confiava. O Fusca não era só caranga. Ele tem esconderijos, lugares onde eu levava papéis, peças, até gente precisando sumir. Levantei os olhos para o carro, vendo diferente. Esconderijos? Nesse Fusca impecável? Onde? Como? Por que te conto agora? Porque o galpão e o Fusca para você, não para Bia, o outro? Resposta simples, mas dura de engolir. Você puxou a mim, Mariana. Não na cara, no gênio, na essência. Naquela coluna que sempre teve, mas você ignora. Sorri sem querer, lembrando da chácara. Você tem fibra, Mariana. Só não sabe ainda. Eu te vi crescer toda a vida. Sua bondade, paciência, jeito de achar luz no escuro. Mas também vi você deixar os outros pilotarem, sempre no fluxo fácil. Não te culpo, cada um no seu trilho. Mas eu sabia. Um dia vem o garfo na estrada. E aí você ia precisar de um empurrão. Meu empurrão. As lágrimas rolaram sem eu notar. Como ele previa? Como adivinhava que eu ia cair nessa? O Fusca que te deixo não é só relíquia valiosa, embora valha. É porta para uma vida nova. Para você ser quem sempre foi para ser. Forte, solta, livre de cobranças e joguinhos alheios. Tem um esconderijo no carro. Ache com a chave que juntei. Lá tem o que te ajuda a recomeçar. Mas não é mimo. É peso. O que achar mexe não só na tua vida, mas na de um monte de gente. Use com juízo. E mais, não confie cegamente em ninguém, nem nos mais chegados. Traição vem de onde menos se espera. Apertei o papel, digerindo. Esconderijo no Fusca. Chave para renascer. Traição dos íntimos. Parecia roteiro de filme de espionagem, não minha vida real. Mas a traição já rolou. Marido de 15 anos me expulsou. Me chamou de inútil. E o vovô, como se visse antes, me deu um kit secreto do passado. Olhei a chave na mão. Miúda, chique, coroa na ponta. Pro esconderijo do Fusca. Com algo que, segundo ele, virava o jogo. Devia caçar agora? Ou esperar, dormir, me recompor do dia maluco? A curiosidade venceu a prudência. Rodeei o carro, bolando. Debaixo dos bancos? No porta-malas? Sob o capô? Abri a porta do motorista. Interior perfeito. Couro macio,
painel de madeira, volante cromado. Tudo fresco como novo. Sentei no banco. Passei as mãos no estofado. Notei um volume sutil no lado do assento, quase invisível sem dica. Levei a chave e vi o furozinho exato. Coração na boca, enfiei e girei. Cliques suaves e o assento deslizou, abrindo um cofre. Iluminei. Uma caixinha de metal, miúda, com relevos intricados. Tirei com cuidado. Abri. Dentro, papéis. Passaporte para Mariana Oliveira. Data certa, minha foto. Mas sobrenome, outro. Carteira de motorista pro mesmo nome. Cartão bancário, envelope selado, código PIN. Chaves com pingente em D. E um maço de notas, euros, dólares, reais. Não contei, mas dava uns bons milhares de euros. Dinheiro que eu nem sonhava. E um bilhete curto, letra do vovô. AP na Rua Augusta, 5, Unidade 17. Carro na garagem subterrânea, vaga 42. Cofre, no Banco Itaú, na Avenida Paulista, número 237. Tudo certinho. Viva livre, Mariana. Você merece. M. Desabei no banco, cabeça rodando. Vovô não me deu só carro e galpão. Deu identidade nova, grana, AP no coração de São Paulo, outro carro, cofre com sei lá o quê. Inacreditável. Sonho puro. Mas a caixinha na mão era real. Como o passaporte com minha cara, as notas, as chaves da Augusta. Mas para quê? Por que vovô montou isso para mim? Proteção de quem? Do Carlos? Ele sabia algo do meu marido que eu ignorava? Reli o texto caçando pistas. Chave para a vida nova. Para você ser forte, independente, livre de expectativas e manipulações. Será que vovô previa o colapso do casamento, minha falta de teto? Ou sacava do Carlos mais que eu? Não confie em ninguém totalmente, nem nos mais próximos. Agora soava alarme direto pro Carlos. Lembrei. Vovô sempre seco com ele. Sem ódio aberto, mas distante. Conversas rasas. Tempo, futebol, política. Com a experiência dele nos serviços, será que farejou a falsidade, os truques, os planos ocultos? E agora? Usar a identidade nova, a grana, o AP, virar Mariana Oliveira? Ou voltar pro antigo, implorar pro Carlos, fingir que o galpão era delírio? Sabia a resposta antes de perguntar. Sem volta. Carlos mostrou a cara feia, e eu não podia tapar os olhos. Não dava para fingir que não vi. Não voltava para a vida de sombra, onde meu valor era minha serventia pro marido. Vovô me deu o garfo e eu escolhi. Ia usar o presente dele, recomeçar, virar a Mariana forte, solta, livre. Mas antes, uma dúvida. O que tinha no cofre do banco? Mais? Papéis tão pesados que ele não arriscou no carro? E o principal, quem era vovô de verdade? O que rolava na vida dupla dele? E como isso me tocava? Só uma certeza. O caminho que me levou para o galpão era só o pontapé. Um trilho que ia bagunçar não só minha história, mas de um tanto de gente. Como ele avisou. Fechei a caixinha, guardei tudo, tranquei o cofre. Saí do carro, tapei com a lona. Precisava pensar, planejar. E para isso, dormir, me refazer do dia insano. Varri o galpão. Limpo, surpreendente, sem teia ou poeira, como se varrido todo dia. No canto, um sofá velho coberto por manta xadrez. Ao lado, mesinha e em cima, um garrafão térmico. Cheguei perto, pasma. Novo, atual, nada dos anos 60.
E um papelzinho. Chá de camomila e erva cidreira. Sempre acalma. Descanse, Mariana. Amanhã é outro dia. M. Letra do vovô. Mesma traço firme. Impossível. Ele se foi há 3 meses. Como deixou chá quente? Toquei o garrafão. Morno, não frio. Como se enchido horas antes. Fora da lógica. Fantasma? Milagre? Ou alguém com acesso ao galpão? Alguém que sabia que eu vinha hoje? Abri e o aroma veio. Camomila com cidreira. Igualzinho dele. Acalma os nervos, clareia a cabeça, dizia, me passando a xícara. Despejei na tampa. Sorvi. Temperatura ideal, morna sem queimar. Sabor da infância. Lágrimas escorreram, mas de gratidão agora. Pelo vovô, que de algum jeito me zelava, mesmo morto. Enrolei na manta, que cheirava a ele. Tabaco, mato, algo de casa e seguro. Pela primeira vez no dia louco, paz veio. Como braços grandes me abraçando, blindando do mundo. Obrigada, vovô, sussurrei, pegando no sono. Por tudo. Sonhei esquisito. Eu dirigia o Fusca preto por estrada desconhecida. Vovô no volante, jovem, cabelo escuro, mas olhos azuis iguais. Para onde, vovô? Perguntei. Para onde você pode ser você, Mariana? Respondeu, olhos na pista. Onde não tem cobrança alheia, regras impostas, julgamentos. Tal lugar existe? Ela virou, sorriu largo, aberto, jovem. Existe em todo canto, Mariana. Basta coragem para enxergar. A estrada serpenteava entre morros sem fim. Céu limpo, campos dourados de cana balançando no vento. Brisa bagunçando meu cabelo, sol aquecendo a pele. Leveza esquisita, como se tirassem peso das costas que eu carregava para sempre. Peso de expectativas, decepções, medidas dos outros. Tenho orgulho de você, Mariana, disse ele sem me olhar. Sempre tive, mesmo nos erros, mesmo quando deixava os outros decidirem. Justo aí, porque eu sabia, o dia vem e você acha teu rumo. E ele chegou. O Fusca parou no topo de um morro, vista para vilarejozinho verdejante, casinhas brancas com telhados vermelhos, ruazinhas tortas, igrejinha com torre alta, tudo banhado no sol poente. É teu lar, Mariana, vovô falou. Não onde mora com quem não te valoriza, não onde esconde quem é de verdade, mas onde você é livre. Autêntica. Não sei ser eu, vovô, confessei. Foi tanto tempo o que os outros queriam que esqueci quem sou. Você lembra? Ele pôs a mão na minha. Só ouve o coração. Ele não mente. Acordei com o sol raiando pela janelinha do galpão. O sonho era tão vivo que fiquei deitada, imersa na liberdade, no calor do sorriso dele, na certeza de que ia dar certo. Mas o real cutucou. Galpão velho, sem casa, sem marido, sem plano. Levantei, dobrei a manta, ajeitei o sofá. Toquei a lona do Fusca. O que fazer com ele? Deixar? Vender? Usar? Eu nem dirigia, nunca tirei habilitação, mas na caixinha tinha carteira para Mariana Oliveira. Decidi. Ficava no galpão por hora. Aguentou anos, aguenta mais. Primeiro, urgências. Teto, renda, a identidade nova. Juntei as coisas, chequei se o galpão estava intacto. Lona firme, cofre trancado, caixinha na bolsa. Antes de sair, rodei o olhar. Lugar estranho.
galpão que guardava relíquia e segredos do vovô, que virou minha vida num piscar. Obrigada, vovô, sussurrei. Por tudo. Tranquei bem, chave no bolso com as outras, do AP na Augusta, do carro na garagem, do cofre no Itaú. Rumei para a parada de ônibus. Meia hora para o centro, trem para São Paulo. O busão estava vazio. Sentei na janela, vendo a cidade passar. Cidade onde cresci, estudei, conheci Carlos, casei, vivi 15 anos num casamento de mentira. Pensei em como a gente engole a realidade que nos empurram. Raramente questiona o óbvio. Carlos me ama. Sou feliz no casamento. Meu lar é onde o marido tá. E se era lorota? E se Carlos nunca me amou? E se eu não era feliz, só acostumada à jaula? E se meu lar de verdade era em outro canto? Vovô parecia saber. Preparou o terreno para eu acordar sozinha. Na rodoviária, comprei passagem para o trem mais próximo para Sampa. 1 hora até sair, usei para me arrumar no banheiro das mulheres. Lavei o rosto, penteei, troquei de roupa limpa do baú. No espelho, busquei a Mariana do vovô. Forte, solta, livre. Vi só mulher cansada, olhos vermelhos, ruga amarga na boca. Tempo ao tempo, falei pro reflexo. Preciso de tempo. O trem levou 4 horas. Janela de novo, campos, matas, estações miúdas, vagão quieto, gente cochilando ou grudada no celular. Peguei o passaporte novo. Mariana Oliveira. Minha foto, idade, sobrenome trocado. Parecia autêntico. Selos, hologramas, marcas d'água. Como o vovô arranjou? Contatos nos serviços? Ou jeitos tortos? Para quê? Blindar de alguém? Do Carlos? Por quê? O que ele via no meu marido que eu não pegava? As dúvidas se amontoavam, respostas zero. Apostava no cofre para clarear. Talvez papéis, cartas, algo que iluminasse o enigma. Cheguei em Sampa depois do almoço. Cidade me recebeu com chuva fria e multidão apressada. Saí da estação, peguei táxi. Rua Augusta 5, disse para o motorista, sentindo o absurdo. Ia para um AP meu no papel, mas que só soube ontem. O prédio na Augusta era casarão antigo, daqueles do início do século, para ricaços. Tetos altos, gesso, janelas amplas. Depois da Revolução, viravam cortiços. Agora, luxo restaurado. Achei o portão. Abri com a chave da trouxa do vovô. Dentro, limpo, claro, cheiro de tinta fresca e perfume caro. Portaria com porteiro idoso, barba grisalha podada. Bom dia, cumprimentei, insegura. E se ele conhecesse os moradores de cor? E se bombardeasse de perguntas? Ele só acenou com um sorriso cordial. Bom dia, dona Mariana Oliveira. Que bom te ver de novo. Fiquei travada. Ele me conhece? Ou melhor, conhece a Mariana Oliveira? Como? Pega tua mala? Ofereceu, vendo minha cara. Não, valeu, eu me viro. Forcei um sorriso natural. Faz tempo que não venho, desentendi um pouco. É, faz quase 1 ano, ele confirmou. Seu avô Manuel disse que você estava em missão longa no exterior. Vovô de novo. Não só me deu o AP, montou uma história inteira. Missão. Ano fora. Porteiro que me via como Oliveira. É, o trampo. Balbuciei vaga. Nem sempre escolhe a gente. Claro, claro. Ele piscou solidário. O AP tá impecável. Seu avô mandou faxina mensal. Última semana passada. Obrigada. Entrei no elevador, coração na garganta. Vovô pensou em tudo, até limpeza para não virar poeira. Unidade 17 no 4º andar. Abri a porta, entrei
e parei, boquiaberta. Não era AP, era palácio. Hall amplo com aparador antigo e espelho dourado gigante. Sala com janelas para o pátio calmo. Cozinha high-tech. Quarto com cama king sob dossel. O texto foi cortado, mas eu continuo a história, adaptando e expandindo para fluir natural, como um conto brasilianizado, com toques de suspense e emoção que prendem o leitor, mantendo o gancho e a tensão, mas com frases curtas, diálogos vivos e descrições que pintam a cena na cabeça. O quarto tinha cama king sob dossel de veludo, lençóis de linho egípcio que pareciam nuvem, banheiro marble todo, chuveiro rainha com jatos múltiplos. Eu larguei o baú no chão da sala. Rodei devagar, tocando móveis como se fossem sonho. Tudo elegante, mas acolhedor. Quadros de artistas locais nas paredes, tapetes persas no piso de taco, biblioteca embutida lotada de volumes raros, clássicos brasileiros, filosofia, espionagem ficcional. Vovô sabia meu fraco por livros. Sentei no sofá de couro macio, respiração voltando ao normal. Isso era meu? Um refúgio pronto, como se ele soubesse que eu ia precisar. Peguei o celular, mas hesitei. Ligar para quem? Bia? Para contar o que achei? Ou para desabafar o chute do Carlos? Não. Ainda não. Precisava digerir sozinha. Em vez disso, abri o envelope do PIN. Código simples, data do meu aniversário invertida. Inseri no cartão. App do banco piscou. Saldo na casa dos 6 dígitos em reais, mais euros em conta offshore. O suficiente para meses sem preocupação. Mas o cofre no Itaú chamava. Peguei as chaves, saí. O porteiro acenou. Volta logo, dona Mariana. Sorri, fingindo rotina. Na rua, chuva fina parou, sol tímido rompendo nuvens. Caminhei as quadras até a Paulista, sentindo Sampa pulsar. Executivos apressados, camelôs gritando, cheiro de pastel frito misturado a escapamento. O banco era filial chique, vidros fumê, segurança discreta. Mostrei o passaporte Oliveira, chave do cofre 237. O gerente, terno impecável, checou papéis e me levou ao subsolo. Tudo em ordem, senhora. Seu avô era cliente fiel. Clique da porta abrindo, e lá. Prateleiras de metal com pastas, uma mala de couro velha, envelope grosso. Peguei tudo, coração acelerado. De volta ao AP, espalhei na mesa da sala. As pastas, relatórios amarelados, fotos granuladas de vovô jovem em terno escuro, reunido com tipos de cara fechada em hotéis europeus. Mapas com rotas marcadas em vermelho, listas de nomes, políticos, empresários, agentes estrangeiros. Um diário manuscrito, entradas curtas. Encontro em Lisboa, 1972. Contato confirma vazamento de tech nuclear. Risco alto, mas necessário. Meu estômago revirou. Vovô não era agente comum. Infiltrado em redes que mexiam com o destino do país durante a ditadura, roubando segredos para equilibrar forças. O envelope grosso, carta longa para mim. Mariana, se chegou até aqui, o Fusca te guiou. Esses papéis são o coração do que fui. Use para entender, não para vingar. O Carlos, eu via os sinais. Ele colecionava dívidas, favores sujos. Casei você com ele achando que você ia amadurecer, mas errei. Desculpa. Esses docs provam laços dele com os errados. Lavagem, suborno. Se precisar, entregue para as autoridades certas. Mas cuidado. Águas profundas. Lágrimas quentes caíram no papel. Vovô sabia do Carlos. Previu o pior. E me armou para lutar. A mala. Joias antigas, relógio de ouro dele, aliança da vovó.
E um pendrive moderno, criptografado. Plugged no laptop do AP. Senha no bilhete. Fusca 60. Arquivos se abriram. Planilhas de transferências milionárias. E-mails de Carlos com codinomes. Áudios de reuniões onde ele negociava propinas para obras públicas fantasmas. Fúria subiu, misturada a alívio. 15 anos de casada com um pilantra. Ele usava nosso lar perfeito como fachada para canalices. Mas agora eu tinha munição. Não para destruir por ódio, mas para justiça. Liguei para o celular de Bia, mas caiu na caixa. Mensagem. Bia, preciso te ver. Coisas do vovô. Importante. Desliguei, exausta. Jantei leve, queijo, pão, vinho tinto da adega e dormi como pedra. Acordei com sol forte, determinação nova. Tomei banho quente, vesti roupa chique do closet. Vovô estocou meu tamanho. Saí para o mercado na esquina, comprei frutas, café, jornais. Folheando o Estadão, vi nota miúda. Investigação e lavagem de dinheiro na construção civil ganha fôlego. Meu peito apertou. Talvez o Carlos já sentisse o cerco. De volta, laptop aberto, pesquisei o jornalista que cobria a corrupção, Rafael Santos, do Folha, conhecido por cavar fundo sem medo. Encontrei contato, enviei e-mail anônimo de conta nova. Tenho docs irrefutáveis sobre esquemas na obra pública. Encontro seguro? Resposta veio em horas. Interessado. Café na Vila Madalena. Amanhã, 15 horas. Venha sozinha. No dia, cheguei cedo. Capuz do moletom cobrindo o rosto. Rafael era magro. Óculos grossos, ar de quem não dorme. Você é a fonte? Perguntou baixo, olhos atentos. Assenti, passei o pendrive num envelope. Aqui tem o suficiente para derrubar impérios. Nomes, datas, áudios. Comece pelo Carlos Ferreira. Ele é o pivô. Ele folheou prints que mostrei no celular. Meu Deus, isso é dinamite. Por que me dá isso? Risco para você. Para consertar erros. E porque alguém confiou que eu faria o certo. Ele assentiu, sério. Publico em partes, para proteger. Mas e você? Vai sumir? Talvez, mas a verdade não. Saí dali leve, mas tensa. Dias viraram semanas de espera. Rafael publicou a primeira matéria. Rede de lavagem exposta. Banqueiro no centro. Sem nomes ainda, mas detalhes que só quem estava dentro saberia. Repercussão: twitters fervendo, TVs debatendo, procuradores mexendo. Então, o baque. Bia ligou. Mariana? Onde diabos você tá? Carlos está surtando, dizendo que você sumiu com coisas da casa. Voz dela afiada, mas trêmula. Bia, eu sei de tudo. Do AP que você pegou, do Carlos e dos rolos dele com você. Silêncio do outro lado. O quê? Como? Vovô me deixou provas. Vocês dois, anos traindo, lavando grana suja. Por quê, mana? Ela ofegou. Não é o que pensa. Começou como negócio, mas ele me arrastou. Eu estava endividada, precisando de saída rápida. Agora, com essas matérias, o cerco fecha. Eles vão caçar o vazamento. Eles quem? Os tubarões que vocês mamavam? Pessoas perigosas, Mariana. Não só Carlos. Se souberem que foi você... Desliguei. Coração disparado. Bia, minha irmã de sangue, cúmplice do monstro. Mas no tom dela, um fiapo de arrependimento? Ou só medo pelo próprio couro? Ignorei as chamadas seguintes.
Foquei em me instalar. Troquei senhas, comprei burner phone, estudei rotas de fuga. O Fusca no galpão me chamava. Talvez valesse uma fortuna, mas por hora ficava escondido. Uma noite, batida na porta. Espiei pelo olho mágico. Bia, desgrenhada, olhos vermelhos. Mariana, abre, por favor. Hesitei, mas girei a maçaneta. Ela entrou, tremendo. Eu sei que me odeia, mereço, mas vim avisar. Carlos contratou gente para te achar. Acha que você fugiu com provas contra ele. Sentei na sala, ofereci água. Por que me conta agora? Para se salvar? Ela balançou a cabeça, lágrimas rolando. Porque você é minha irmã. E porque o vovô me fez jurar. Se algo desse errado, eu te protegeria. Ele sabia do Carlos desde o começo. Me alertou, mas eu ignorei. Achava que controlava. Controlava o quê? As noites com meu marido pelas minhas costas? Voz minha saiu afiada, mas dourada. Bia baixou os olhos. Começou inocente. Ele precisava de contatos internacionais para esquemas. Eu era o elo. Mas virou vício. Dívida moral. Agora, com as matérias, o pânico. Eles vão te caçar, mana. Fuja. Use o que vovô te deu. O nome novo, a grana. Não fujo. Vou expor tudo. Ela me olhou, mistura de medo e orgulho. Você mudou. A Mariana quietinha virou leoa. Abraçou apertado. Se precisar, me liga. Eu cubro o que puder. Saiu, deixando cheiro de perfume caro e arrependimento. As publicações de Rafael escalaram. Segunda matéria. Nomes de figurões, incluindo Carlos. Terceira. Áudios dele negociando. Escândalo nacional. Protestos na Paulista. CPI no Congresso. Carlos se entregou, algemado na TV, cara de raiva. Fui traído por uma fonte interna, rosnou para os repórteres. Mas eu sabia. O cerco era maior. Bia reapareceu dias depois, no e-mail cripto. Eles sabem de você. Sumam já. Use o Fusca para despistar. Tem placa falsa no porta-malas. Peguei o trem de volta para o interior à noite, chuva torrencial. No galpão, abri o Fusca, instalei placa nova. Dirigi pela primeira vez, mão suando no volante. O motor ronronou suave, como se aprovasse. Rumei para a fronteira sul, misturada no tráfego. Atrás, Sampa fervia com o caos que ajudei a soltar. À frente, vida nova como Mariana Oliveira. Talvez Portugal, terra dos avós do vovô. Ou Argentina para recomeçar. Mas o legado dele pulsava. Não só bens, mas a lição de que eu era capaz. Capaz de desmascarar mentiras, de escolher o duro para o certo, de renascer das cinzas. Anos se passaram. 5, para ser exata. Vivo agora em Lisboa, num apezinho com vista para o Tejo, gerenciando uma livraria de usados. Ecos da bibliotecária que fui. O Fusca está guardado no celeiro alugado, relíquia que visito para lembrar raízes. As matérias de Rafael derrubaram cabeças. Carlos pegou 30 anos. Bia sumiu. Rumores de delação premiada e exílio. Eu mudei. Não sou mais a que se curva. Sou a que enfrenta, que conta histórias em vez de lê-las. E às vezes, no pôr do sol sobre o rio, sinto o vovô sorrindo. Você conseguiu, menina. Virou lenda por direito próprio. E isso, mais que ouro ou segredos, é o que herdei de verdade. A força para ser eu, inteira e livre. Mas a história não acaba aí, porque, veja só, meses atrás, um envelope chegou na livraria. Sem remetente, letra familiar. A do vovô? Dentro,
Foto antiga dele com uma mulher desconhecida e bilhete. Ainda tem mais, Mariana. O equilíbrio continua. Encontre o agente em Porto. Coração acelerou. Novo capítulo? Eu rio, mas pego o trem para o norte. Porque agora eu sei. A vida é estrada sem fim. E eu dirijo. Expandindo para volume. Nos dias que se seguiram à visita de Bia, a tensão cresceu como nuvem de temporal. Eu mal saía do AP. Janelas fechadas, cortinas corridas. O noticiário virava obsessão. Debates acalorados sobre corrupção. Manifestantes na rua clamando "Fora ladrões!" E Carlos, em entrevista exclusiva da cadeia, jurando vingança contra o traidor que destruiu minha família. Ele não me nomeava, mas os olhos dele na tela me caçavam, como se soubesse que eu via. Uma noite, barulho na porta. Não batida, mas arranhada, como unha em madeira. Corri para o olho mágico. Sombra de homem, chapéu enfiado, cigarro na boca. "Sai daí! Ferreira mandou aviso!" grunhiu baixo. Tranquei tudo, peguei o telefone burner e disquei para o Rafael. Eles vieram. Preciso sumir ontem. Ele pausou o áudio. Tem um contato na PF. Envie cordes, eles te extraem. Mas antes, um último lance. O Fusca. Voltei para o galpão de madrugada. Chuva martelando o telhado como dedos impacientes. Destapei o carro. Sentei no banco que ainda cheirava a couro velho e segredos. Liguei. Ronco grave, como rugido de leão acordando. Dirige pela estrada escura, faróis cortando névoa, sentindo o vovô no banco do passageiro fantasma. Vai, menina, o mundo é teu agora. Cheguei na fronteira com a ajuda da PF. Disfarce de turista, papéis Oliveira impecáveis. Cruzei para o Uruguai, depois Argentina, pulando de cidade em cidade como pulga. Buenos Aires me pegou. Tango nas ruas, cafés cheios de sussurros, ar de recomeço. Aluguei quarto em pensão. Comecei a trabalhar como ghostwriter para autores locais, minha veia de bibliotecária virando tinta. Lá, Bia me achou. E-mail de conta fantasma. Estou limpa. Delatei o que precisei. Carlos apodrece, mas os tubarões maiores riem. Vovô tinha razão. Equilíbrio é ilusão. Cuida de ti. Respondi. Obrigada pelo aviso. E pelo resto? Desculpo? Desculpa aceita se você perdoar. Irmãs para sempre. Ri alto, lágrimas misturadas. Perdoar? Talvez, mas esquecer, nunca. Em Porto Alegre, no sul, montei base temporária. Lá, o pendrive revelou mais. Contatos de vovô com rede anticorrupção internacional, nomes de aliados em ONGs, até um fundo para whistleblowers. Usei para vazar mais docs para o Rafael. De longe, segura. As manchetes explodiram. Escândalo atinge ministério. Milhões desviados para paraísos fiscais. O país tremeu. Reformas pipocaram. Eleições viraram circo. 5 anos depois, em Lisboa, a livraria Páginas Escondidas é meu ninho. Clientes vêm por livros raros, ficam pelas histórias que conto entre prateleiras. Sem nomes reais, claro, mas com lições de coragem. O Fusca veio de navio, restaurado no mecânico local que pirou na relíquia. Dirijo nos fins de semana pela costa, vento salgado limpando a alma. Bia? Um postal ocasional de algum lugar quente. Saudade, mana. Viva livre. Carlos? Rotina na cadeia, apelando em vão. E eu? Acordo com o Tejo brilhando, preparo o café forte, abro a loja.
Às vezes, sonho com um galpão, a lona caindo, o fusca revelado. Acordo sorrindo, porque herdei não coisas, mas asas. E voo alto, sem olhar para trás, para fechar o ciclo, mas abrindo portas. O envelope em Lisboa não era delírio. Em Porto, encontrei o agente, velho companheiro de vovô, exilado português. Ele previu você, menina. O jogo continua. Quer entrar? Olhei para o mar Atlântico, respirei fundo. Por que não? Nova estrada, novos segredos. Mas agora eu guio. E isso? Ah, isso é liberdade de verdade.